Boa noite a todos. Boa noite a todos que marcaram presença aqui hoje no plenário. Vereador, quando tiver oportunidade. Sim, senhor vereador. Em breve cederei essa sua parte. Então, assim, a gente vem a essa sessão, como o vereador Amiston mesmo falou, a gente às vezes vem com um discurso pronto. Mas aí o embate durante a sessão termina desviando um pouquinho o nosso foco e aí algumas mensagens terminam agoniando e de repente a gente se depara mais uma vez com um assunto da presidência que eu já pedi aqui inúmeras vezes para que esse assunto não venha mais à tona, vereador Frank. Já deu. Agora Vossa Excelência tem que entender e ter a humildade de que teve um erro, sim. Vossa Excelência tem... Se puder mais uma parte, eu sei. Então, é o seguinte, aconteceu, né, de a gente estar na cara do gol, Vossa Excelência não quis, por motivos políticos, e aí elegeu o presidente da situação a esta casa. Então, é imprescindível que a gente deixe claro, já foi. Vossa Excelência diz, eu não errei porque eu dei minha palavra e cumpri. Mas Vossa Excelência foi à rádio, eu tenho um vídeo aqui na 101 FM, dizer que também não votava em candidato da situação e votou. Quebrou a palavra. Vossa Excelência também chegou em outro momento aqui e disse por algumas vezes que votou no presidente Daniel por questão de palavra. Assim como disse no discurso de posse que ia renunciar e Reinaldo iria assumir. Já não veio mais à tona esse assunto. Quebrou a palavra. Vossa Excelência chegou aqui num dia um tanto revoltado, disse que jamais se candidataria, continuaria na vida política, continuaria na vida pública. Mas o discurso já mudou. E eu posso até não ter experiência ativa dentro da política, mas as coisas que eu falei, consequentemente, eram verdades. Lembro-me como hoje, liguei um dia antes para Gilberto Honorato e eu disse, vereador Gilberto, vamos reunir o grupo, amanhã é o dia da eleição. Ah, mas tá tudo ok. Mas você já parou para pensar na possibilidade de o grupo de lá querer presidente Daniel? Não. Ah, então aí esse Bezerra estava certo. Aí eu perguntei, Vossa Excelência Frank, sempre nos dizia o grupo que não votaria em candidato da situação, se fosse para votar em candidato da situação, se omitiria, não votava em ninguém. Era esse o seu discurso e a gente se baseava nesse discurso. A gente tentou manter sempre a unidade, tanto que qualquer pessoa que chegava pedindo o meu voto, eu convocava Vossas Excelências do meu grupo de oposição para se reunir e a gente tomar uma decisão em conjunto. Não era uma opinião sua. Fernando Guilherme, inclusive, no primeiro dia, no dia de posse, disse, tentei articular uma eleição com a Izzy Bezerra, mas ela foi clara quando disse que só vota em quem o grupo dela votar. Em momento nenhum eu enganei meu grupo, dizendo que não ia votar em ninguém. Enquanto a gente se articulava aqui, Vossa Excelência estava se articulando lá. E não foi de última hora. Tiveram essas reuniões sim. E aí, para não tumultuar a opinião, que a gente esqueça, mas se falar novamente, está aqui a pessoa que debate, que discute, que também tem os porquês de estar revoltada. Mas enfim, essa oportunidade agora ela está muito longe, por isso que eu acho que a gente não deveria discutir. Mas discutiremos assim que em breve a gente concede a parte da Vossa Excelência. Então assim, minha gente, o que é que acontece? Estamos vivenciando hoje uma grande repercussão no âmbito da política. Não só local, mas também nacional. Né? Nos deparamos sempre com políticos interessados nos seus prós, e aí esquece do povo. São políticos que visam sempre o bem-estar, esquecendo os interesses coletivos. Isso não acontece só a nível municipal, a nível estadual, nem a nível nacional. Certo? Então, o que é que acontece? Quem perde, principalmente, são os menores. É o pobre ficando mais pobre.
E aí, sucessivas vezes, vai votação para derrubar o pobre, e quem determina isso são os políticos. E aí chega mais um ano, próximo ano, um ano de votação importantíssima, que as pessoas têm que começar a se pronunciar. Porque a partir do momento que se dá um voto, coloca na mão desse político o poder de decisão. E aí a gente tem que bater nessa tecla. Esta semana tivemos aí uma votação relevante no âmbito nacional, e a gente via os deputados, sem justificativa alguma, votando a favor do presidente. Simplesmente eu enxergava e dizia só que era a favor era contra, né, o relatório que denunciaria Temer. E aí eu pergunto, qual é a diferença entre os políticos do Brasil e os políticos do nosso município? Eu ainda não consegui diferenciar, certo? E aí, a gente tem que observar, vereadora Cleonice, que Brasília é o reflexo do somatório, certo? Imenso das realidades locais que encontra e se espelha aí na cultura política brasileira. E a gente vivencia diariamente essas consequências que são drásticas e têm sido drásticas no nosso município, estado e Brasil. Aqui em João Câmara ainda vai um pouco além. Por quê? Os políticos que estão no poder, eles não estão fazendo o dever de casa corretamente, têm os seus defensores e ainda culpa o governador, certo? Por todas as lacunas que estão em aberto. Fica procurando o que é que está em aberto para culpar o governador. Aí chega para mim, aí, olha, reconheça que o prefeito recebeu aí um carro, né, do setor de alimentação do governador. Respeita isso, porque vai ter uma reforma no SF1, vai vir aí aparelhos de raio-x, mamografia, foi o governador mandou. Aí, olha, respeita. Minha gente, aqui não tem menino não. Aqui não tem menino não. Enquanto quiserem fechar os olhos da população, a vereadora Izzy vai chegar para abrir. Então ninguém precisa tentar enganar ninguém. A situação é, hoje eu escutei, inclusive anotei, a intenção do prefeito existe, mas a condição não permite se realizar. Qualquer problema grave que a gente solicita dentro desta casa, a gente é bloqueado. Por quê? Porque a intenção do prefeito existe, mas a condição não permite se realizar. E quem falou essa frase não foi a Izzy, não. Foi vereador da bancada do prefeito. A intenção do prefeito existe, eu concordo. Eu fico impressionada com o prefeito, com tamanha inteligência, tamanha competência, perfil de administrador que poderia se destacar na cidade como o melhor prefeito de todos os tempos. E de repente prefere acumular suas forças para ficar de mãos atadas. Não adianta ser um incrível Hulk, ter força para destruir, não adianta, porque a força está acumulada nas correntes e prefere estar preso a governos anteriores. E eu não quero ser injusta em dizer que é culpado o ex-prefeito. Enfim, independente de quem seja o culpado, vai procurar o culpado e paga a conta. Paga o que está devendo, que a população pede socorro. O dinheiro próprio do município que deveria estar investindo em outros setores está pagando conta. Certo? Isso é um problema. Cria-se um novo problema. Tenta-se solucionar o problema, mas cria-se outro problema. E aí, essa inadimplência, não se tem previsão de até quando isso vai acontecer. Né? Até quando teremos os direitos sociais violados? Até quando o povo vai ter que enxergar, né? Ter que enxergar o que não é a realidade ainda. Então, muito me decepciona o perfil do prefeito Maurício por ter condição de ser o melhor prefeito e não querer ser. E aí eu concedo, por favor, trava o meu tempo, concedo a parte ao vereador Flávio Samir. Vereadora Izzy, muito obrigado pela parte que me concede. Eu, de pronto, quero parabenizar o discurso de Vossa Excelência. De fato, um discurso que encontra consonância com aquilo que vem das ruas. Fomos eleitos aqui nesse parlamento com o propósito de sermos a mudança como parlamentares.
de fazermos o nosso papel de fiscais, de cobrar do Poder Executivo as ações em prol do povo de João Câmara, independentemente de quem seja o gestor. Somos poderes independentes. E o povo apostou na renovação, uma renovação que nós não estamos vendo, em parte, acontecer. Uma expectativa gerada em candidato eleito que, uma vez aqui, faz a mesma coisa do que os outros que eram criticados. O mesmo papel, segue a mesma linha, a mesma conduta. Aproveitando a oportunidade da passagem aqui do nobre vereador Armstrong Bezerra na bancada da oposição, eu gostaria, vereador Armstrong, fica aqui, não, fica aqui. Eu gostaria, vereador Armstrong, de esclarecer essa questão por mais uma vez. Nós da oposição, acompanhados pelo vereador Gilberto Honorato, que não é da oposição, mas entendeu a importância do requerimento, nós da oposição não votamos favoravelmente ao requerimento que criava aqui uma CPI para investigar eventuais irregularidades do ex-vereador Mestre Raimundo, e a orientação dada por mim foi por quê? Porque a mesa diretora, tem total e irrestrito acesso às informações que essa CPI vai colher. Total e irrestrito acesso à contabilidade, aos processos de licitação, aos recibos, enfim, a todas as informações necessárias. E aí sim, vereador Armstrong, para ir ao Ministério Público, basta ter indício de autoria e materialidade do crime. Não precisa de CPI. Basta informar o promotor que existe uma irregularidade, os indícios existem e existem as provas, a autoria comprovada. E o Ministério Público tem a obrigação de promover a ação. Por isso que não existe coerência nenhuma. Como Vossa Excelência falou, que eu estou sendo incoerente, mas não estou, está claro. Agora, para nós parlamentares investigarmos para onde foi parar 2 milhões de reais, aí só com uma CPI, porque aqui nós não temos acesso a essas informações. Temos que buscar, temos que pedir. E se não vier, aí a CPI tem competência para promover a ação de busca e apreensão para recolher o material que a gente precisa para responsabilizar os canalhas que desviaram 2 milhões de reais. É isso. A diferença é essa. Não existe aqui nenhuma incoerência, vereador. E só para concluir, senhor presidente, eu não sou pai de Ná, não. Eu vi o discurso do prefeito Maurício Caetano. E ele já inteligentemente já disse, olha, vamos dizer aí que foi para pagar fornecedor. Foi o prefeito que disse, isso aí circula também na internet, esse discurso do prefeito. Então, Celeste, eu não quero ser mãe de Ná, pai de Ná, não quero ser padrasto de Ná, não quero ser nada. Eu só estou aqui relatando os fatos e cobrando das pessoas que foram investidas na responsabilidade de transferir esse dinheiro, e um dinheiro que sumiu e agora o governo está sofrendo. Muito obrigado. Só para complementar, e algumas pessoas também muito me questionam e dizem assim, aí se fosse a prefeita Lana, você acha que daria muito diferente? Eu não diminuo as qualidades de Lana em relação a Maurício, não diminuo. Ela também é um ser muito competente, uma força de vontade gigantesca de fazer. Tem conhecimento para isso. A única diferença é que ela, com certeza, ela não teria mãos atadas. Ela não teria mãos atadas. Só um instante, mais um minutozinho para a vereadora concluir seu raciocínio. Não teria mãos atadas, vereador Armstrong. Tem 12 vereadores ainda, vereador, só tem 20 minutos. Não teria mãos atadas, vereador. E aí, quando não se tem as mãos atadas, se cobra de quem está devendo. Se cobrando de quem está devendo, tira o município da inadimplência. Se tira o município da inadimplência, chega recurso para a nossa cidade, chega transferência voluntária. Se chega transferências e recursos, se realizam grandes obras. Se realizam grandes obras, empregando gente. Então, o emprego e renda também aconteceria no nosso município. Muita população empregada, isso significa que é mais imposto girando. E imposto é bom para dentro do município, para a conta própria do município. Então, assim, se fizermos uma proporção, tá? Se fizermos uma proporção, 16 mandatos do ex-gestor, 4 anos, 16 anos de mandato contra 4 anos de mandato da prefeita Gorete.
E aí a gente pega 16 dividido por 4, matematicamente falando, o gestor anterior tem 4 vezes mais culpa do que a ex-gestora. Então, a gente, é uma questão de lógica. Não precisa aqui tentar manipular a população para dizer que existem culpados na mesma proporção, porque não tem. Conclua. Quem estudou em matemática sabe que a proporção é totalmente diferente. Então, assim, vamos respeitar a uma parte, vereador Franco, me desculpe, vamos respeitar uma parte dada a cada vereador, justamente se eu estivesse na situação deles, eu ia querer me pronunciar ainda no tempo, e aí deixaria para outra oportunidade de sua parte. Muito obrigada. Sem problemas, pessoal, enquanto o próximo parador vai chegar.